Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, é muito gratificante quando estamos buscando fazer tão somente a vontade de Deus. Hoje, nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhes disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? A prática do perdão. Este é o título desta mensagem. Meus irmãos, meus amigos, nos dias de hoje, muitas pessoas passam por grandes dificuldades, como brigas, contendas, guerras, separações conjugais, mágoas, etc, etc. Tudo isso, meus irmãos, por falta do perdão. O perdão existe porque todos nós somos falhos, todos nós erramos. Sem o perdão, meus irmãos, dificilmente poderia haver relações humanas saudáveis. Mas apesar de ser tão importante, o perdão ainda representa uma grande dificuldade, principalmente para aqueles que tentam moldar o perdão às suas próprias convicções e não àquilo que Deus nos orienta em sua palavra. Infelizmente, muitas pessoas questionam sobre a prática do perdão. Daí, a necessidade de conhecermos as verdades bíblicas sobre o perdão, que certamente vão nos direcionar, mas também incomodar bastante aqueles que têm as suas próprias opiniões. O perdão, querido amigo, querido irmão, é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta do perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que o arrasta para o fundo do mar. E tem mais: se Deus perdoou os nossos pecados e se nós queremos ser parecidos com Ele, que motivos podemos ter para não perdoar alguém? Se nós perdoarmos, com certeza receberemos também o perdão. E essa é uma verdade que nos deve motivar e muito a exercer a prática do perdão. Irmãos, se realmente compreendemos o que Jesus fez na cruz, o perdão deve fluir no nosso coração. Vejamos algumas verdades bíblicas sobre o perdão. Em primeiro lugar, o perdão não é facultativo. A Bíblia diz assim, em Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia que vier
ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Irmãos, é muito comum escolhermos aquilo que perdoamos baseados no nosso julgamento daquilo que é perdoável ou não para nós. É comum pensarmos, por exemplo, que se alguém errar mais de uma vez conosco, então esse alguém não merece o nosso perdão. Daí montamos uma escala de valores e damos ou não o perdão quando acharmos que devemos. Mas a verdade bíblica, meus irmãos, mostra que perdoar não é facultativo. Perdoar é uma obrigação. Perdoar é um mandamento. Logo, devemos perdoar, perdoar e perdoar. E você, meu amigo, você tem o costume de perdoar? Cuidado, o perdão é uma obrigação para todos nós. Em segundo lugar, o perdão não se apoia apenas em sentimento. Queridos irmãos, queridos amigos, é muito bom quando sentimos vontade de perdoar alguém, mas quase sempre não acontece assim. Se focarmos no que sentimos, geralmente encontramos no nosso coração somente raiva, ira, desejo de vingança e outros sentimentos pouco nobres. Daí, a palavra de Deus nos mostra a grande verdade de que perdoar é fruto da razão e não da emoção. Irmãos, o sentimento pode até estar envolvido no perdão, mas não existindo o sentimento favorável ao perdão, a razão deve prevalecer. Precisamos ter muito cuidado, meus irmãos. Quando Pedro se aproximou de Jesus, buscando testar o limite do perdão, Jesus o surpreende. Irmãos, todos nós sabemos que Pedro sempre foi mais atirado do que os outros. Em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, só conseguimos cumprir a ordem de Jesus baseado no desejo racional de perdoar e agradar a Deus. Se basearmos nos nossos sentimentos, perdoar 7 vezes já é muito para nós. Imagina então 70 vezes 7. Meu irmão, meu amigo, você tem utilizado a prática de perdoar? Em terceiro lugar, o perdão não pode ser fingido. Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus, fingir que perdoa é um artifício que muitos usam nos dias de hoje. Afinal, facilita muito as coisas. Mas a verdade bíblica que precisamos conhecer é que Deus quer perdão genuíno vindo de dentro do nosso coração. Em Mateus capítulo 18, versículo 35,
diz assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A parábola que Jesus contou fala de alguém que recebeu um grande perdão, mas quando chegou a sua vez de exercitar o perdão, ele não perdoou, evidenciando um coração ingrato e egoísta. Daí, Jesus dizer e frisar que devemos perdoar do íntimo, isto é, de dentro do coração. Perdão, meus irmãos, precisa ser algo que produz eco, partindo da nossa razão e passando por todo o nosso ser. Isso não significa que as feridas provocadas pelo agressor se curam imediatamente, mas significa, sim, que a decisão de perdoar deve ser verdadeira. E você, querido amigo, você tem perdoado de coração ou de boca para fora? Em quarto lugar, perdoar não é esquecer. Irmãos, vimos aqui que muitos não perdoam porque acreditam que o fato de lembrar de todo o acontecimento significa que não houve o perdão. Porém, se basearmos a nossa decisão de perdoar no fato de esquecermos o ocorrido, nunca iremos perdoar ninguém. Pois o nosso cérebro grava tudo o que acontece conosco e grava de forma ainda mais forte na memória os fatos que nos marcaram de alguma forma, por exemplo, quando somos agredidos por alguém. Isso, sim, fica gravado na nossa mente. E assim, é bem provável que nunca esqueçamos uma ofensa recebida. Mas a grande libertação, queridos amigos, está em lembrar do fato e não mais imputar a culpa ao agressor. Quem perdoa, lembra do fato, mas lembra também que decidiu dar o perdão. E isso gera paz ao coração. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 34b. Jeremias 31, versículo 34b, diz o seguinte: porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Interessante notar que na linguagem poética usada neste texto, Deus diz que não lembrará mais dos pecados daquele povo. Será que Deus pode esquecer de alguma coisa? Sabemos que não. Sabemos que não, meus irmãos. O texto apenas nos mostra Deus não mais imputando àqueles pecadores os seus pecados confessados. E mostra também Deus perdoando de fato e de verdade. E é assim que todos nós também devemos agir. Em quinto lugar, não perdoar nos coloca numa situação terrível diante de Deus. Irmãos, apesar de todas as verdades bíblicas,
sobre o perdão, é comum encontrarmos pessoas que ainda assim decidem não perdoar. Acham muito difícil cumprir as exigências de Deus. O grande problema, e falamos isso com temor e tremor, é a situação que essa atitude nos coloca diante de Deus. Essa talvez seja a mais terrível verdade sobre o perdão. Jesus disse assim, em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Sim, meus irmãos, Deus não perdoa pessoas que não perdoam. Mas o que isso traz de implicações para a nossa vida? Irmãos, pecados não perdoados em nossas vidas nos separam de Deus e prejudicam a nossa comunicação com Ele, abrindo uma grande brecha para a atuação do diabo na nossa vida. Em Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Irmãos, esse é um dos motivos de termos tantas pessoas com doenças emocionais por causa da falta de perdão e distanciamento de Deus. A falta de perdão causa uma ferida espiritual muito grande na vida da pessoa e a tendência é piorar a cada dia que passa. E você, querido amigo, você tem utilizado a prática do perdão? A conclusão desta mensagem, meus irmãos, é óbvia. Temos que perdoar, pois é o melhor caminho a seguir, ainda que seja um caminho difícil. Perdoar é saudável para o nosso corpo, para a nossa mente e espírito. Não perdoar nos traz doenças físicas, emocionais e espirituais. Perdoar nos mantém mais próximos de Deus e em paz. Contudo, meus irmãos, meus amigos, a escolha é de cada um de nós. Amém? E que Deus assim nos abençoe.